Bom, é uma alegria poder estar juntos esse primeiro domingo do mês de dezembro, onde durante todo esse mês nós celebramos o nascimento de Jesus. É Natal e Ele está presente entre nós. E hoje e durante todo esse mês nós estaremos falando da história do Natal. Que há uma história, o Natal deve ser lembrado por todos nós. E é incrível saber que, como cristão, deixa eu ajeitar aqui meu negócio aqui. Como cristão, durante esse mês, é um mês especial, não? Porque as pessoas se tornam mais espirituais, a gente fica mais humilde, a gente procura se aproximar de pessoas com quem durante o ano a gente talvez teve alguma dificuldade de se relacionar, pessoas que talvez você teve algum conflito com essa pessoa, sendo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, ou até na igreja. A gente sempre tem tempos difíceis. E o Natal, ele é celebrado em várias partes do mundo. E os cristãos celebram o nascimento de Jesus. Mas no mundo de hoje, o Natal se tornou totalmente diferente do que Jesus, o significado dele, o que Deus planejou, e a gente tem várias coisas que são oferecidas para nós durante essa época do ano. As lojas de departamento exploram essa data para vender todo tipo de produto. Eu fui fazer uma pesquisa, é uma das épocas do ano onde se vende mais, onde as lojas vendem mais. Aliás, é a época do ano onde as lojas vendem mais produtos, é a época do Natal. E que produtos são esses? Pisca-pisca, árvore de Natal, roupa, perfume, joias, tudo, carro. As pessoas se planejam, ou até às vezes nem se planejam, para chegar no final do ano, comprar alguma coisa. Às vezes a pessoa compra um pacote de viagem de final de ano. Alguns vão para o exterior, vão lá para Nova York, outros vão para a Europa, outros vão para São Paulo mesmo, quem tem menos, né? E outros não vão para lugar nenhum, fica aqui mesmo, que é a maioria, né? Mas as lojas exploram muito. São cartões de Natal. Na sexta-feira a gente teve uma confraternização com os líderes da igreja e o encontro, a gente deveria escrever um cartão a próprio punho sobre nosso amigo secreto. O presente era um cartão. E você falar no seu cartão da pessoa que você tirou. Como foi desafiante para mim, eu tirei uma pessoa que eu não conheço muito ela, mas assim, pelo que eu tenho convivido, eu procurei escrever algumas coisas. São cartões de Natal. Você acredita que hoje tem camisetas que Jesus salva? No Natal ela é vendida e muita gente compra. Até roupas íntimas, calcinhas, cuecas, as pessoas vão lá, imagem de Jesus para explorar e vender produtos no Natal. Mas assim, se você for enxergar o que a Bíblia fala e ensina sobre o Natal, o significado do Natal é totalmente diferente do que o nosso mundo faz com o Natal. Que hoje o Natal a gente tem mais a lembrança de quem? Do Papai Noel, aquele velhinho, barbudinho,
carismático, né? E que traz um baú cheio de presente para dar para as crianças. E elas ficam focadas, Papai Noel vai me dar o quê esse final de ano? Os pais, tem pais que eu não tenho nada contra, mas é até legal, né? Você dar um presente, receber presente. Mas eu estou querendo aqui questionar o significado do Natal. Então, a figura principal já não é Jesus, é o Papai Noel, esse velhinho carismático, que anda com a roupa vermelha, que chama a nossa atenção, que usa uma touca, que está sempre sorrindo, que tira foto com as crianças. E aí as crianças acham que Papai Noel é tudo, e Jesus é esquecido, é desonrado, é zombado. E eu acredito que no mundo que a gente está vivendo hoje, o mundo não está honrando o significado do Natal como deveria. Não é só também armar um presépio, colocar lá a figura de José e Maria, alguns animaizinhos ali, aquela criança na manjedoura, e aquela luz e algumas pessoas ao redor, como a foto demonstra aqui, mas entenda o significado por trás de tudo isso. Que o mundo era uma coisa antes de Jesus nascer. O mundo se tornou uma outra coisa depois que Jesus nasceu. E pensando nisso, Edson, então, onde começou o Natal? Onde começa o verdadeiro significado do Natal? É na eternidade. Antes de tudo existir, Deus já tinha um plano em mente, enviar o Filho dele à Terra, em um certo tempo, para salvar os pecadores. Como foi lido aqui no momento da oferta, que Jesus veio buscar e salvar o pecador, o perdido. E eu e você, que hoje somos cristãos, Jesus nos alcançou por meio desse amor, da mensagem dele, da vida dele, do exemplo dele. E ele chama cada um de nós, ele dá essa honra para nós também, nos igualar a ele, imitar a ele, sendo alguém que vai buscar e salvar quem está perdido. E olha, nesse Natal tem muita gente perdida aí. Talvez na sua própria família. Você vai lá comer a ceia do Natal, tem pessoas que ainda não aceitaram Jesus, não reconheceram Ele como seu Messias, como seu Senhor, como seu Salvador. E eu, pensando onde começa o Natal, eu fui ver nos livros do Antigo Testamento um relato de um homem de Deus, de um profeta de Deus, que Deus usou para deixar com clareza o nascimento de Jesus. Isso aconteceu lá no Antigo Testamento. E, estudando essa passagem, nós vamos meditar, explorar, investigar, analisar e meditar sobre o significado do Natal para mim, para você, para a sua vida, para a sua espiritualidade. Vamos lá para Isaías capítulo 8. Começando no versículo 18, a gente vai ler Isaías 8, do 18 ao 22. Vamos entrar no capítulo 9, do 1 ao 7. Então, me acompanha aí, essa leitura aqui breve. Hoje nós vamos ter somente essa passagem na nossa exposição das Escrituras. Então, acompanhe comigo. Isaías 8, versículo 18, diz assim: Aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando disser
pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam à lei, aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados. E olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflições, trevas e temível escuridão. E serão atirados em densas trevas. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Criador de todas as coisas, do céu, da terra, e de todo este universo, esse universo tão enorme, tão grande. O Senhor deixou um universo tão grande, criou ele para a gente também perceber a grandeza do Senhor. E queremos agora, como igreja, como filhos de Deus, como criaturas que o Senhor nos criou para um propósito. A vida foi criada para um propósito nobre, especial. E o Senhor é aquele que dá a vida, é aquele que sustenta a vida, aquele que transforma a nossa vida, aquele que nos liberta da escravidão, de todo pecado, aquele que clareia o nosso caminhar, que ilumina nossa alma, nossos pensamentos. Por meio de Jesus, as trevas foram dissipadas da nossa vida. E se há pessoas aqui que ainda não aceitou Jesus, que ainda não se submeteu a Ele, que se rendeu a Ele como seu Senhor, usa a minha vida, usa a sua palavra, usa o Espírito Santo para convencê-los. Fica conosco, te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria trazer aqui o exemplo do profeta Isaías. Vamos pensar o cenário que Isaías estava vivendo, os dias de Isaías. Por que Isaías, se você for lembrar, Isaías capítulo 6, ele tem uma visão poderosa do céu, ele vê Deus, os anjos poderosos de Deus. E ele fala assim, quando ele tem essa visão: eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo impuro. Aí um anjo pega uma brasa do altar com uma tenaz, que é uma ferramenta,
e toca nos lábios do profeta e fala: agora Deus o purificou. E vai lá e prega a mensagem para o povo de Israel. E o povo de Israel está vivendo num cenário de escuridão, de trevas, porque eles tinham abandonado a Deus, estavam confiando na sua própria força, na sua própria sabedoria. E isso é decorrente nos livros da Bíblia. Toda vez que o homem vira as costas para Deus, elimina Deus da sua vida, a vida dessa pessoa, a vida dessa nação, a vida desse povo ou dessa igreja entra em uma escuridão espiritual. Porque Deus é a fonte de luz. E aqui, no capítulo 8, versículo 18, o profeta está falando com aqueles que ainda restaram, que são os fiéis, os que não se dobraram aos ídolos, que não se corromperam com o sistema que estava introduzido lá em Israel. Que ele fala aqui no versículo 18: aqui estou com os filhos que o Senhor me deu. Isaías sofria porque ele era responsável de pregar uma mensagem de arrependimento para aquele povo, que o povo estava buscando outras coisas, não Deus. E esses filhos de Deus, que ao meu ver eram poucos, não eram muitos, estavam lutando no seu coração por ver toda Israel mergulhada na idolatria, no abandono da fé. E trazendo isso para os dias de hoje não é diferente. O que o povo está buscando hoje? Seus interesses, seus desejos. E esse povo acreditava em Deus. Como que você sabe isso? Olha o versículo 19 aí, o que o profeta fala. Quando disserem a vocês, procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos, e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. O que o povo estava consultando na época? A maioria, os médios. E deixa eu falar para você, isso aqui é idolatria. Porque quando a gente consulta qualquer poder, qualquer força que não seja Jesus, que não seja Deus, é isso que acontece, a gente começa a se afastar de Deus. O que tem de gente hoje buscando guru na internet, buscando horóscopo. Essa semana eu estava passando aqui na João Dias, ali antes de chegar na Geovânia, que entra Carlos Caldeira, para você subir para pegar a João Dias ali. Tinha uma placa, assim, uma faixa bem grande. Eu resolvo tudo que é impossível para você. E tinha um telefone lá. Aí eu queria até tirar uma foto. Falei, eu vou ligar para ver o que essa pessoa tem para me oferecer aí. Mas tem gente, se a pessoa coloca uma propaganda daquela, que tem gente que procura aquilo. E ela está sugerindo, oferecendo algo que é impossível. Ah, mas eu não procuro. De qualquer outra coisa. De encantamentos, de ocultismo. Tem gente que vai atrás do ocultismo para saber como que um filho morreu, por que ele cometeu suicídio. Eu quero saber, eu quero ouvir a voz do meu filho. Quero ter um contato. Tudo isso é idolatria. Então, o povo nos dias de Isaías recorria a médios,
para comunicar com os mortos. Hoje não é diferente. É o mesmo povo daquela época, é o povo de hoje. Só que com uma roupagem diferente. Qualquer pessoa que adora um ídolo de pedra, de madeira, de ouro, de prata, olha, preste atenção no que eu vou falar para você e guarde isso. Você está adorando demônios. Mas isso é muito ofensivo. É Deus que fala isso. Por isso que o segundo maior mandamento entre os 10 é não adore nenhum outro ídolo. Que ídolo pode ser qualquer coisa, não é só uma imagem. Pode ser um trabalho, pode ser uma família, pode ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser o pensar do meu jeito. Não quero ninguém me orientando, me ensinando nada. Eu sei o que é melhor para mim. E Deus está insistindo, nos amando, nos cercando de amor, e a gente fica nessa posição dura. Como Isaías está sofrendo para pregar, porque o povo estava se afastando de Deus e buscando em uma fonte que não ia resolver os problemas. E todos nós temos problemas na vida. Às vezes é financeiro, às vezes é emocionais, às vezes é sentimentais, às vezes é doença. Aí a gente, não de recorrer a Deus ou confiar em Deus, a gente vai procurar em umas outras fontes a solução, como o povo de Israel. E o que acontece então com essas pessoas que estão nessa condição, como aqui o povo estava? Olha o versículo 20 e 21. Se não jamais verão a luz. Se as decisões que a gente tomar na vida não tiver como base a palavra de Deus, a gente vai se perder, irmãos. E o que é escuridão? É você estar perdido, sem direção, sem orientação, sem saber o que fazer. Então, o que o profeta está dizendo ao povo é assim: meus irmãos, vocês querem solucionar seus problemas? Volte para a palavra de Deus. E eu e outros aqui têm insistido isso, que a gente tem que ser pessoas que obedecem a palavra, que amam a palavra, que pregam a palavra. Mas a gente às vezes tem dificuldade de obedecer. A gente ouve, a gente aceita, a gente acredita, mas na hora de obedecer a gente tem dificuldade. E tudo que eu falo aqui, eu falo para o seu bem. Eu não sou melhor que você. Eu sou igualzinho a você, sou tão pecador como você, mas eu tenho uma posição. E no dia que Deus quiser, Ele põe outro. Mas enquanto eu estiver nessa posição, eu vou sempre bater nessa tecla. Você e eu tem que ser um cristão de verdade, não um cristão de domingo. Um cristão que vem no culto, que oferta, que canta, tudo isso é bom, eu louvo você por isso. Mas você precisa viver a vida cristã. Praticar a palavra de Deus. Eu estava fazendo uma reflexão sobre nosso grupo. A gente quer ir avançar lá para o Capão, porque somos um pessoal que ama a Deus. Mas quem vai estudar a Bíblia com as pessoas lá no culto do Capão?
Quem são? E os que ficarem no culto da manhã, quem são as pessoas que vão sentar para estudar a Bíblia com essas pessoas? Porque a mensagem tem que ser anunciada. E fazer discípulo é difícil, custa, às vezes tem que renunciar, a gente tem que se humilhar, a gente tem que orar para Deus. Deus, fulano está com o coração tão duro, tão cego, eu não sei mais o que falar para ele ou para ela, me mostra aí alguma coisa. E é assim, a mensagem tem resposta para tudo. O homem e a mulher sem a palavra de Deus no coração se torna insaciável, aflitos, como a Bíblia fala aqui. Versículo 21. Aflitos e famintos vaguearão pela terra quando aqui eu vejo a imagem do desespero. Sabe a pessoa desesperada? Você já conversou com pessoas que estão desesperadas, sem direção na vida? O que fazer? Isso acontece muito. Aí o que essas pessoas geralmente vão buscar? Os psicólogos.
os psicanalistas, os gurus, as pessoas que vão dizer a elas o que elas desejam ouvir delas. E eu queria chamar nossa atenção para isso. Eu escrevi algo aqui: qualquer pessoa que apaga Deus da existência, que rejeita a palavra de Deus, o testemunho de Deus, a revelação de Deus, a consequência é viver desesperado. É amaldiçoar a Deus. Eu lembro quando eu buscava na droga, na bebida, a solução para o meu vazio. Alguns é no sexo. Outros é com o trabalho. Eu vou me dedicar tanto ao meu trabalho, para que eu preciso de Deus? Na verdade, felicidade é dinheiro no bolso, alguns falam isso. E realmente Deus dá a gente capacidade de produzir riquezas, de crescer, de prosperar, mas quando a gente tem uma motivação errada no coração em relação a por que eu quero prosperar, é para avançar o reino, é para doar mais do meu tempo, mais do meu coração para o avanço do reino. Se não for isso, você vai sofrer. Fazer que nem o Salomão, que começou bem o reinado dele, com sabedoria, humilde, dependendo de Deus, aí começou a enriquecer. Deus deu riqueza para ele. Além de sabedoria, deu riqueza. E o cara sábio, ele ganha dinheiro. Tem gente que é burro mesmo, né? Eu sou um desses, eu sou meio burro. Às vezes é difícil a coisa entrar na minha cabeça. Mas tem pessoas que são mais inteligentes, ela vê as coisas com mais clareza. Elas tomam decisões mais acertadas. Mas espiritualmente não é assim. Espiritualmente, qualquer um precisa se tornar tolo para se aproximar de Deus. Ó Deus, eu não sei nada, o Senhor sabe tudo. E o Salomão começou a investir no avanço do reino dele humanamente. Começou a casar com várias mulheres, começou a fazer alianças com os povos, porque se ele casava com a filha de um rei, aquele rei nunca iria atacar o reinado dele. Por isso que Salomão teve 700 esposas. Ele era estratégico. Mas nós não podemos ser que nem Salomão, porque Salomão chegou no final da vida dele e admitiu que tudo era o quê? Uma ilusão, e que no último capítulo ele chega lá: de tudo que eu vi, de tudo que eu fiz, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos mandamentos. Que ele sabia no início, mas ele perdeu o coração no caminho. Isso é um perigo para quem serve a Deus. Então, meus amigos, mas aí, com todo esse cenário de escuridão, de trevas, de afastamento de Deus, Deus tem uma solução sempre, amém? E aí o Isaías vai começar aqui no capítulo 9. E eu quero ler aí com vocês o versículo 1 e 2. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou
uma luz. O que o Isaías está profetizando sobre Jesus? Ele cita, deixa bem claro aqui algumas características de Jesus, que o versículo 6 vai dizer aí para nós. Mas enquanto a gente não chega lá, eu quero que você se atente comigo no versículo 1. O estado era de densas trevas, escuridão, miséria espiritual. O Isaías está falando, mas vai chegar um tempo que ele nem sabe claramente, mas Deus colocou no coração dele sobre isso, que nasceria alguém que iria trazer a luz. E aqui está o Natal presente aqui já nas Escrituras. Que no capítulo 7 de Isaías, versículo 14, ele fala que um sinal, uma virgem ficaria grávida e ela daria a luz e colocaria o nome desse filho de Emanuel, quer dizer Deus conosco. A história vai se desdobrando. Imagina um homem que viveu 700 anos antes de Jesus nascer. Como que ele sabe com detalhes tão significativos como Jesus iria nascer? E ele fala até o lugar onde Jesus iria pregar, na Galileia, porque Jesus era de Nazaré. Ele não foi para Jerusalém pregar, ele começou o trabalho dele na Galileia, quando ele chama os primeiros discípulos. É um povo que na visão dos judeus até hoje é um povo ímpio, gentios. E Deus vai chamar justamente esses improváveis para ser apóstolos, lá do mar da Galileia, Cafarnaum. E como o profeta lembra, essa terra já tinha sido amaldiçoada por Deus. E aí, a terra que Deus amaldiçoou, há uma reversão, e essa terra é onde o ministério de Jesus vai explodir. E trazendo para o nosso contexto aqui de Capão Redondo, Campo Limpo, somos os mais improváveis que Deus não vai me usar. Ah, mas lá no setor tem isso, lá no outro setor tem aquilo, lá tem uma bateria eletrônica, lá tem pessoas inteligentes, lá tem pessoas que têm dinheiro. A gente é tudo pobre. Mas não é isso que Deus vê, gente. Amém. Nossos irmãos que são mais generosos, que têm mais estrutura, amém. Agora a gente não precisa ser igual a ele para ter o favor de Deus na nossa vida. Que às vezes o pessoal fica comparando ministério, pregadores, fulano prega de uma forma melhor. Cada pregador tem sua singularidade, tem suas convicções, tem seu caráter, sua personalidade de como pregar. Então eu louvo a Deus por Deus colocar uma diversidade no reino dele. Bom, e aqui no versículo 2, do capítulo 9, o povo que caminhava em trevas, isso não éramos nós, e era no passado. Viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. E é assim mesmo. Se nós não andarmos com Cristo, se nós não entendermos que a vida cristã é uma renúncia total da nossa própria vida em favor de algo melhor e maior, a gente nunca vai experimentar
Dou tudo de mim ou dou só um pouquinho? Eu queria desafiar os solteiros dessa igreja. Com quem você tem estudado a Bíblia? Amém. Vocês fizeram um café da manhã ótimo lá no Embu, tem atividades para se fortalecer. Mas fomos chamados, irmãos, para avançar o reino, nós temos uma missão. E olha, eu tenho observado que as pessoas que estudam a Bíblia aqui no Campo Limpo sempre são as mesmas. E isso não é bom. Isso não é bom, não é saudável. Eu sei que nem todos poderão fazer o trabalho, mas eles podem orar, eles podem jejuar, eles podem chamar os visitantes para sua casa para comer sua comida, para a pessoa se sentir amada. Mas eu estou tão cheia de coisa para fazer na vida, você não me entende? Eu não tenho tempo para marcar com as pessoas durante a semana. No final de semana, minha vida é uma correria, eu tenho que estar no culto, tenho que arrumar minha casa, lavar a roupa. Amém, bem-vindo, eu também faço isso. Faz você. Imagina se eu tenho que fazer todas as coisas, eu, Nakashima, o Daniel. Não dá, irmãos. Não é assim que funciona. Você é luz, você tem que ser esse raio de luz. Você tem um visitante aqui domingo na igreja, vai lá, conversa com ele, com ela, dá um abraço, se interessa pela vida dela, não deixa lá. Eu já tenho falado sobre isso. É ou não é? Lembra que o contexto, o cenário é de trevas, de escuridão, de busca de ajuda na idolatria, na religião falsa. Ao Isaías dá uma direção para o povo. Volta para a palavra, que lá no futuro vai vir um homem que vai nascer. E que ele vai estabelecer o reino dele. E é interessante que, vamos lá, pensar sobre esses títulos que é dado à pessoa de Jesus, que às vezes a gente lê as coisas. Por exemplo, aqui fala sobre maravilhoso conselheiro. O que isso na prática tem a ver com minha vida? Jesus tem a sabedoria perfeita. Um discípulo que não busca conselho, ou que não ajuda outros com conselhos espirituais, tendo base a palavra de Deus,
precisa mudar isso aí. Quem você está ajudando? De quem você está buscando conselhos para a sua vida? Olha, eu tenho 35 anos na fé. Esses anos todos eu nunca tenho deixado de buscar conselho em várias áreas. Tem gente que fala, mas isso é uma coisa ultrapassada. Não é. Você vai buscar conselho no mundo, como enriquecer, como cuidar de filho, como montar uma empresa, como estudar. E por que você não busca conselho para como crescer espiritualmente? E olha, eu não é por nada não, eu leio muitos livros durante o ano. Eu estabeleço uma meta de ler pelo menos uns 5, 6 livros por ano. Por que eu faço isso? Não é só porque eu prego, mas isso me ajuda a aprender com pessoas que têm visões diferentes. E o livro maior é a Bíblia. Se eu não leio minha Bíblia, eu perguntei um dia aqui numa roda, você leu sua Bíblia hoje? Não. Orou hoje? Não. Então, e por quê? A pessoa não tem resposta. Ela acha que isso não é importante, orar, ler a Bíblia. Então, essa influência do conselheiro sábio, perfeito, não está chegando até nós, não está nos alimentando, porque se eu não oro, se eu não leio minha Bíblia, se eu não busco conselho com ninguém, minha vida é totalmente independente. Ou eu escolho pessoas que me convêm, que nunca me desafiam. Como que é? Aí vamos lá, o outro título que Jesus recebe aqui é Deus poderoso. Bom, Deus poderoso. Tem pessoa mais poderosa que Jesus? Mas o que ele fez? Ele morreu na cruz. Ele lavou os pés dos discípulos. Eu sou mais poderoso que... Por que eu tenho tanta dificuldade com o meu orgulho? Eu reconheço, eu tenho dificuldade com o meu orgulho. Às vezes eu prego algo aqui, um irmão vem me corrigir. Depois, aquilo que você falou, cara, eu luto no meu coração para ouvir, mas eu sei que isso é bom. Ele está preocupado com minha vida. E se não for, amém, Deus vai cuidar. Agora, se ninguém nunca, você não deixa ninguém corrigir você em nada, o que você está modelando para os demais? Quem são as pessoas que você ouve, que você escuta? Não, eu só ouço Deus. Ah, tá bom. Então, irmãos, Deus, aqui Jesus está chamando, ele tem o título de Deus poderoso. O que isso significa? Poder total para fazer qualquer coisa. Nada é impossível para Deus. Às vezes tem coisa na minha vida que eu acho que é impossível de eu mudar, de algum de vocês mudarem. Às vezes eu tenho dificuldade de ter fé com a vida de alguns. Falo, há anos que a gente já está falando com essa pessoa, a mesma coisa ela não muda. Aí eu falo, não, mas não é eu, é Deus. Talvez ela mude antes de Jesus voltar, aí amém, ela vai para o céu. Mas é que nem filho, sabe? É sempre lá você, depois que você é pai ou mãe, você entende Deus, porque você tem filhos que é difícil às vezes de lidar com eles. A gente às vezes dá vontade de esganar eles. É ou não é? Mas a gente não faz isso, porque a gente é cristão. Aí a gente respira, ora, vai para a palavra de Deus e fala, um pai piedoso faz o quê? Faz isso aqui. Mas a vontade é de esganar. E às vezes é com a esposa com a gente, né?
Marido teimoso, o cara não ouve, meu amigo. É burro chucro, homem que nasceu lá no meio do mato. Não, eu fui criado como macho. Tá. Macho, para mim, hoje, masculinidade é ser como Jesus. E eu espero, irmãos, que você seja esse tipo de homem, que você não se julgue melhor que as irmãs, que você não queira dominar elas, se colocar acima delas. Lidere e pastoreie ela como Jesus. Outro aqui, título de Jesus, Pai Eterno. O que isso significa? Que Jesus é a fonte da eternidade, não é uma coisa que dura por um período só, é para sempre. É uma vida superior, é uma vida que a gente vai retornar ao Éden. E eu tenho visto que tudo que está na Bíblia, todos os desdobramentos dos livros do Antigo Testamento, até o último livro, vai voltar lá para o início de tudo, o propósito pelo qual Deus criou o homem e a mulher. Eles viviam bem, tinham paz, tinham tudo, tinham segurança, decidiram se afastar de Deus. E Deus quer trazer de novo de volta. Versículos, bom, tem mais aí, Príncipe da Paz. Esse aí é um título de Jesus, porque às vezes a gente coloca paz como uma coisa, precisamos paz no nosso país, precisamos ter paz na nossa casa, precisamos ter paz na igreja, e é verdade. Mas a paz que Jesus veio trazer, principalmente nesse Natal, a primeira é a paz de cada um de nós com Deus, que vivíamos em guerra com Deus. E aí ele rompe com essa inimizade e proporciona a gente ter paz com Deus pelo seu sacrifício. E qual é a outra paz? Interior. Um cristão não pode viver só em conflitos constantes, guerras constantes. Na sua alma eu estou falando. Essa paz tem que estar gerando em nós o exemplo de Jesus, entendeu? Eu sou estouradão, sou ignorante. Tudo isso é a gente sofrer, quando a gente reage assim. E eu tenho vivido isso esses anos, e eu sei que eu tenho muito o que conquistar, eu me esforço bastante para ser esse homem humilde, para me render, para ouvir coisas difíceis sobre minha personalidade, sobre meu caráter. Mas Jesus, ele quer trazer essa paz no nosso coração, para que a gente também seja um mensageiro de paz, porque se a gente estiver na guerra, como que a gente vai levar a paz para os outros, se eu estou em guerra? Eu vou ajudar um casal que está em guerra, mas eu e minha casa, minha esposa também está numa guerra bruta e eu não tenho autoridade, entendeu? Não é que, mesmo como cristão, a gente vai ter guerras, mas a gente vai ter que administrar, ser humilde e pedir perdão um para o outro e pedir perdão a Deus. Ter paz com Deus é ter paz com o outro. Não está separado. Bom, e eu queria aqui no versículo 7, ele vai dizer assim, ó, isso é a promessa do profeta. Ele quem? Ele, esse aqui, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim
sobre o trono de Davi, sobre seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. E eu queria que a gente pudesse nos atentar a Cristo aqui. Que o Natal, ainda que a gente compra as coisas, a gente celebra, a gente se reúne para comer o peru do Natal. É bom. Quem tem condições de comprar peru, que hoje não está tendo mais condição de comprar o peru, não é todo mundo. Acho que a gente vai ficar com um franguinho mesmo, né? Que é bom também. Mas o significado da data que é o mais importante. E a gente não pode perder essa convicção, essa visão do que é o Natal. Que é o tema da minha aula, o nascimento do nosso Salvador. Pai, nós recebemos Jesus como nosso conselheiro maravilhoso, Pai eterno, poderoso, Príncipe da paz. Obrigado pela honra de ser atraído para o reino da justiça, do amor, da verdade. Esse reino começou lá na eternidade, quando o Senhor idealizou um plano de criar os seres humanos e trazer cada um de nós à existência, no tempo que o Senhor determinou, no lugar onde o Senhor determinou, na família que o Senhor determinou, e nós, isso tudo é um grande mistério, e no século 21, hoje, ano 2025, que ao celebrar, lembrar o Natal, comemorar o Natal, busquemos entender o significado do nascimento de Jesus para a nossa vida. E que durante esse mês, cada casa, cada lar seja uma celebração da paz, do amor, da união, da verdade. E que o Senhor continue usando nossas vidas para espalhar o Evangelho. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, agora nós vamos ter os batismos. Queria convidar aí. Por isso que Deus é o Deus do impossível. Pode tirar isso daqui, Robinho, por favor. Pode tirar.